Olá, gente, bom dia. Deus abençoe a sua vida, a sua família, que seu dia hoje seja um dia abençoado na presença de Deus. Amém? Espero que você esteja aí fazendo suas devocionais, tendo compromisso, de buscar ao Senhor em oração, em jejum, em palavra, porque é isso que nos fortalece, é a alegria do Senhor a nossa força, a alegria de estar com o Senhor que vai ser a nossa força. Amém? Hoje nós vamos ler 1 Samuel capítulo 17, alguns versículos que conta aquela história muito conhecida que é sobre Davi e Golias. Davi, era um jovem com aparência gentil, um jovem que cuidava de ovelhas, um jovem esquecido, mas só que Deus já estava de olho naquele menino, porque o Senhor usa os pequenos. O Senhor confunde as pessoas, confunde aqueles que se acham, usando aqueles pequenos que ninguém dá nada para eles, os improváveis. Esse é os preferidos do Senhor, para que o nome dele seja glorificado. E aqui tinha uma situação onde tinha um homem que a Bíblia chama ele de um gigante Golias. Era um homem muito grande que aparentava muita maldade nele, ele tinha toda a armadura de um guerreiro e tinha armas, e ele era muito grande mesmo, era um homem monstruoso. E esse homem estava afrontando o povo de Israel, o povo de Deus, esse homem estava afrontando, estava zombando do Deus que Israel servia. E ali tinha todo o exército do rei Saul e todos os homens se acovardaram. Todos os exércitos de Saul, todos fugiam com medo desse Golias, desse grande homem malvado, desse monstro. E isso nos leva a começar a imaginar que todos fogem de uma situação que não consegue resolver. Quando o medo vem com armadura, quando o medo vem vestido de um monstro, de gigante, você tem a escolha de fugir ou de enfrentar. Mesmo que você se sinta pequeno, despreparado, você tem que saber quem você tem servido. Se você tem servido ao medo ou se você tem servido a um Deus vivo. E Davi tinha convicção que ele servia a um Deus vivo. Olha aqui a proposta que o gigante fez contra o povo. Ele disse que se alguém vier contra ele, ele tinha essa proposta. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vosso servo. Porém, se eu vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. A proposta dele era essa. Ele tinha certeza que ninguém ia enfrentar ele. Ele tinha certeza que ele já estava ali com a vitória garantida, Golias, né? Então ele falou: se eu vencer vocês, vocês todos vão me servir. Mas se alguém de vocês tiver coragem e vir contra mim e ganhar, então todos nós, filisteus, vamos servir ao povo de Israel. Ele deu essa proposta porque ele tinha certeza que ninguém ia enfrentar ele. E sabe o que aconteceu? Tinha um pequeno lá, tinha um Davizinho lá, que foi apenas levar comida para os seus irmãos guerreiros. E ele ouviu isso. E aquilo deixou Davi inconformado. E é isso que eu e você devemos sentir. Nós devemos estar inconformados de ver o medo prevalecendo contra a população, de ver um monstro querendo entrar e invadir o coração e a mente das pessoas, trazendo pânico, ansiedade, trazendo pavor, porque nós devemos saber em quem nós temos crido. Então, que a gente venha enfrentar os nossos medos, para que não venhamos a servir o medo, para que a gente não venha ser escravo do medo, mas sim que nós venhamos derrotar aquilo que quer nos deter. Amém? Olha só o que diz a palavra do Senhor, que tinha recompensa. O rei Saul deu uma recompensa, falou: quem conseguir enfrentar esse monstro tem recompensa. E a recompensa era o quê? Versículo 25 diz assim:
enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará sua filha e fará isenta de imposto da casa do pai. Davi ficou louco, então. Se ainda tem recompensa, então que você saiba, meus irmãos, que todos aqueles que se levantar para enfrentar o medo, porque a palavra do Senhor a todo instante ela fala o quê? Não temais, tem coragem, tem bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci a morte, o diabo está sobre meus pés, eu te dei poder para pisar em serpentes, escorpiões, eu te dei autoridade para você usar o meu nome para vencer enfermidade, para vencer demônios. Então, o que mais falta para que a gente venha nos posicionar e enfrentar os medos, enfrentar o mal que quer nos impedir de romper? E aqui fala ainda que tem recompensa. Então a palavra do Senhor é justa e todo aquele que vence o mal, que se coloca no campo de batalha, tem recompensa de Deus para a sua vida. Davi, porém, versículo 45, Davi foi lá enfrentar o gigante. Olha o que ele disse para o gigante. Davi, porém, disse ao filisteu, ao Golias: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Olha só, Davi não foi para lá com metralhador equipado, ele não foi para lá se achando experiente de guerra, ele não foi para lá só de olho na recompensa, ele não foi enfrentar o gigante com prepotência ou soberba. Davi foi enfrentar um gigante que tinha o quê? Espada, lança e escudo. Davi foi enfrentar o gigante apenas com o poder do nome de Jesus. Ele falou: eu vou a ti em nome de um Deus dos exércitos, eu vou a ti em nome do meu Deus vencedor, eu vou a ti em nome do Deus de Israel valente, o Deus dos exércitos. Davi viu que ele não precisava de escudo, nem lança, nem espada, nem armadura do rei, ele só precisava ir em nome de Jesus. E olha que, além disso, Davi tinha uma intenção no coração, que eu acho que deixava o coração de Deus. Deus estava ali vibrando, vendo aquela cena, eu vejo Deus no céu ali vibrando, falando: é isso aí, Davi. Olha a intenção de Davi ao enfrentar o medo, ao enfrentar o inimigo. Olha a intenção. Versículo 47. Grava esse versículo no seu coração. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, e não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Olha o coração de Davi, por isso que a palavra diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi não queria vencer em troca da recompensa, em troca de se vangloriar. Davi falou o quê? A minha intenção aqui de pelejar com você é para que todos esses que estão fugindo, para que toda a população, para que toda a congregação, para que todo mundo saiba que Deus salva, que não tem inimigos maiores do que Deus, que não tem nada que detenha o poder de Deus, que Deus é um Deus do exército, que Deus é um Deus que guerreia por nós. A intenção de Davi era essa. E o que aconteceu? Claro que Davi foi enfrentar ele sem nenhuma armadura de guerreiro. Davi tinha uma funda, que é uma espécie de estilingue, e ele pegou lá 5 pedrinhas que ele achou no rio. Ele foi totalmente despreparado de si. Ele pensava que estava despreparado, mas o Senhor o capacitou, o preparou, o Senhor que guerreou com ele. Ele só estava ali representando um homem de Deus, mas quem guerreou, quem derrubou, quem destruiu os gigantes, quem destruiu o medo, Golias, foi Deus. E é essa o
propósito do Senhor é te levantar somente como um instrumento, porque quem guerreia essa guerra é o Senhor, e Ele já é um vencedor dessa guerra. Somente se posicione, somente demonstre a sua fé se posicionando, somente se coloque na frente do medo e fale: eu vou a Ti em nome de Jesus, porque é isso que constrange, é isso que comove o coração de Deus, e que a sua intenção seja dar toda a honra e toda a glória ao Senhor, porque você já foi feito mais do que vencedor. Amém? Deus abençoe a sua vida e seja valente nessa guerra. Deus abençoe.